Alô, alô pessoal, plantão urgente aqui do canal da Litoral News. A informação foi publicada ainda há pouco, agora já mais 2 horas da manhã, quase 3 horas da manhã. Início dessa quinta-feira, dia de São Judas Tadeu, dia do flamenguista. A galera rubro-negra tá tendo uma noite boa não. Um abraço aí para você que tá assistindo esse vídeo na madrugada. Um abraço para você que tá iniciando essa quinta-feira aí com essa bomba. Surgiu na equipe do Flamengo, informação que foi publicada ainda há pouco sobre o pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho. Estava lá no Maracanã, Flamengo, antes de tomar o terceiro gol, Renato Gaúcho na beira do campo ouviu, né? O torcedor gritando primeiro xingamentos para ele, né? E depois o olê, 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 mister, mister. O Flamengo toma o terceiro gol, apático, revi esse lance várias vezes. O terceiro gol do Flamengo é uma das coisas mais ridículas, né? Um zagueiro puxa no contragolpe, ninguém acompanha, bate sozinho. Eu, sinceramente, não sei qual foi mais ridículo, se foi o terceiro ou se foi a falha bizonha do Diego Alves no segundo gol, né? E até acompanhando depois, eu vou de novo dizer aquilo que eu falei na transmissão. Para mim, o Renato, no que ele acerta ao colocar o Michael, ele erra quando tira o Felipe Luiz, depois vendo o VT do jogo. Assim que o Felipe Luiz sai de campo, coloca o Ramon, o Flamengo só produz mais 2 chances, perde toda aquela intensidade. Mas só fazendo essa retrospectiva para lembrar os acontecimentos. O Renato acaba o jogo, ele não vai cumprimentar os jogadores no centro do gramado. Ele mete o pé, se esconde ali no vestiário. E a informação que chega é que no vestiário, informação que foi publicada ainda há pouco pelo GE, pelo Caio Mota, ele pediu demissão, entregou o cargo ao Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Renato Gaúcho não aguentou a barra. Gente, para pensar. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo tomou 6 gols. Isso não é normal. Não é normal. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos, o Flamengo tomou 8 gols. 8 gols. Fez apenas 3. É muito pouco, um saldo de 5. É um time que parou de jogar e o Renato ele já entendeu isso. O Renato Gaúcho ele já compreendeu isso. O Renato Gaúcho ele percebeu que precisa encontrar alternativas urgentes. Faltam 30 dias para a final da Copa Libertadores da América e sábado tem uma decisão. Então o Renato, no vestiário, ele entregou. Ele entregou o cargo ao Marcos Braz e o Bruno Spindel, mas foi convencido pelos dois, e essa parte precisa ser destacada. É uma decisão de Marcos Braz e Bruno Spindel a permanência de Renato Gaúcho no Flamengo. O Renato Gaúcho não vai ser demitido e mais que isso, Renato Gaúcho colocou o cargo à disposição da diretoria do Flamengo. Ele colocou o cargo à disposição da diretoria rubro-negra, mas a iniciativa de manter Renato Gaúcho no comando rubro-negro parte da diretoria. O clima tá horrível, o clima tá longe de ser bom, vestiário vai ter um desafio aí para o jogo de sábado, porque no próximo sábado, no mesmo Maracanã, com a possibilidade de 100% do público estar presente no Maraca, com ingressos com valores a partir de R$35, o Flamengo vai ter a decisão do Campeonato Brasileiro. Para o Atlético é assim, se o Atlético vence o Flamengo, vamos combinar, gente, acabou o Brasileirão. Se o Flamengo vence, a coisa já muda um pouquinho de figura, porque o Flamengo pode ficar 4 pontos, se vencer aí os jogos que faltam, vencer Atlético Paranaense e Grêmio, que são jogos que faltam, e vencer o Atlético Mineiro no confronto direto. Isso tendo em vista que não vai tropeçar mais, mas para isso vai precisar jogar melhor. E o Renato Gaúcho, além de ter esse desafio de fazer o time jogar melhor com a volta do Arrascaeta, com a volta do Davi Luiz, tem um time completo para o jogo de sábado, vai ter o desafio de recuperar o ambiente. Então, repito, Renato Gaúcho no vestiário entregou o cargo à diretoria rubro-negra, mas Marcos Braz, é claro que com o aval do Rodolfo Landim, como a gente sabe, quem dá a palavra final hoje no Flamengo, apesar do Braz ser o cara que coloca a cara para falar sobre os assuntos do futebol, apesar do Braz ser o homem forte do futebol, quem dá a palavra final é o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. Então, a diretoria do Flamengo optou pela permanência do Renato Gaúcho, faltando um mês para a Copa Libertadores da América, com esse cenário de terra arrasada. É uma decisão
que está mantida. Então o Renato Gaúcho não corre risco mais de ser demitido, não corre risco de deixar o Flamengo. Ele será o técnico do Flamengo, é claro. Se sábado acontecer uma hecatombe parecida, eu acho que a coisa fica insustentável e as coisas mudam de figura. Mas em condições normais de temperatura e pressão, vamos combinar, não dá nem para dizer que são condições de temperatura normal, de condições normais de temperatura e pressão nesse momento que o Flamengo toma 3-0, um dos maiores vexames da história do Flamengo, em pleno Maracanã, com 2 gols ridículos, com o Renato Gaúcho ouvindo xingamentos, e a galera com saudade do Mister Jorge Jesus, e com saudade com razão, porque, como eu disse antes, o Renato Gaúcho ele fez besteiras tremendas durante a partida de hoje, o time do Flamengo parou de jogar. Bom, fechando esse plantão urgente na madrugada, agora o Flamengo tem esse desafio sábado. A princípio, o Renato Gaúcho segue, hein? Não vai ser demitido, não corre risco de demissão do Flamengo, já que, como a gente trouxe e o pessoal do GE publicou, o Renato Gaúcho entregou o cargo e a diretoria bancou. Então, a expectativa é que ele fique até o final da temporada, pelo menos. Aí é uma outra história, o que vai ser depois. A diretoria ainda vai sentar, vai analisar com calma, vai parar para ver o que aconteceu durante a temporada. Mas o Flamengo tem a final da Libertadores daqui a um mês, o time precisa urgentemente melhorar o futebol. Tem a decisão do Campeonato Brasileiro pro Atlético, né? Se o Atlético vencer, acabou a parada, o Atlético é campeão. Se o Flamengo vencer, como eu disse, pode diminuir para 4 pontos. Galera, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, é muito importante pra gente. Trazendo aí 3 horas da manhã, esse plantão especial da madrugada. Renato Gaúcho pediu demissão, diretoria bancou, então Renato Gaúcho fica no rubro-negro carioca. Valeu!